O nosso texto de estudo dessa noite está registrado em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23, até o verso 29. Vamos ficar de pé para nós lermos o texto sagrado. Hebreus capítulo 11, versos 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse dos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Que Deus nos abençoe. O Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nesta noite. Transmita a nós o teu ensino sagrado, ministra aos nossos corações pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender os desafios colocados diante de nós, à luz do texto sagrado. Nos ensina, ó Pai, a sermos teus filhos, teus servos, e andarmos de acordo com os teus caminhos. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Podem assentar, irmãos. Meus amados, esse texto sagrado traz para nós algumas implicações muito interessantes. É um texto que fala que nós somos desafiados por Deus a vivermos pela fé. Hoje é um dia de profunda gratidão nossa diante de Deus. Nós lembramos o dia de ontem, quando Simonton chegou ao Brasil, em 1859. Era um jovem de 26 anos de idade, muito menino. Aos olhos de muitas pessoas, o que aquele jovem poderia fazer no Brasil como o nosso? Não trazia consigo a sua esposa, vinha solteiro, não trazia consigo um conhecimento prévio da nação, nunca tinha estado no Brasil, e o conhecimento que tinha a respeito do Brasil era muito pequeno, mas trazia consigo um coração cheio da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Era fruto de um avivamento espiritual. Era um homem, de fato, imbuído da sua tarefa de servir o Senhor aqui no Brasil. Aqui chegando, logo começou a procurar entender o povo brasileiro. Não conhecia a língua, então logo se propôs a dar aulas em inglês, trocando por aulas em português, e teve a alegria de ver o Evangelho crescendo. Não foi uma coisa tão rápida, não foi uma coisa de um dia, uma mágica como muitas pessoas pensam, foi algo trabalhoso. Somente em 1862, em janeiro de 1862, ele recebe pela graça de Deus os 2 primeiros irmãos, um português e um inglês, nenhum brasileiro. É assim que a igreja do Brasil começa. É assim que a igreja do Brasil tem o seu início. É um ato pela fé, é um viver pela fé. O Evangelho deveria se espalhar por esse Brasil todo, nessa dimensão toda, de um jovem pastor que viveu somente 8 anos de vida, de pastorado. Aos 34 anos, Deus chama Simonton à sua presença.
não teve a alegria de ter uma família tão grande, teve uma filha somente, a qual ele pôde dedicar somente 1 ano de sua vida, que mais tarde foi criada pela sua própria tia. Não teve a oportunidade de conviver muitos anos com a sua esposa, porque ela, no nascer da filha, veio a morrer. Conviveu somente 1 ano de casado. A vida de Simonton é a vida das tragédias que nós muitas vezes costumamos a entender, mas nós só compreendemos pela providência de Deus, que dirige todas as coisas, numa vida vivendo pela fé. Gratidão a Deus deve exprimir para nós esse espírito de saber que nós somos chamados por Deus para viver pela fé. A história que nós temos, irmãos, é a história de Moisés. E eu gostaria que os irmãos pudessem compreender essa história e pudessem tirar dessa história algumas implicações para as nossas vidas. Viver pela fé não é simplesmente um ato em que nós tomamos a decisão de dar um salto no escuro. Ou, como algumas pessoas pensam, viver pela fé é tomar uma decisão irrefletida. Não, viver pela fé não é isso, meus queridos. Nós temos aqui a casa de Moisés, temos a família de Moisés, temos o lar dele, temos uma ordem estabelecida naqueles dias. Que toda criança do sexo masculino deveria ser jogada no rio Nilo. Faraó já havia tentado extirpar, diminuir a nação israelita. E a única maneira que ele encontrou foi um ato quase louco, ou louco ato, podemos assim dizer. Destruir uma nação, eliminando todos os nascidos do sexo masculino. E ele dá essa ordem. Qualquer criança que nascesse naqueles dias do sexo masculino deveria ser jogada no rio Nilo. Nasce Moisés. Nasce aquela criança bonita, ainda não tinha esse nome, bela, formosa. Como toda criança, ao nascer, os pais logo vê a beleza da criança. É muito interessante isso quando a gente observa em cada lugar que a gente lê. Quando a criança nasce, é a coisa mais bonita que tem. Para os avós, nem se falam. Nascer um neto é alguma coisa que mexe com o coração nosso. É belo, é formoso, como também o nascer dos nossos filhos. Todos eles têm uma beleza especial. O texto sagrado descreve isso muito bem para nós. Viram que a criança era formosa, mas tinha uma ordem estabelecida. Deveriam jogá-la no Nilo. E agora era uma decisão pela fé que os pais deveriam tomar. Mas a mãe de Moisés era uma mulher muito inteligente. E ela nos ensina o que é viver pela fé. O que é de fato dar um passo pela fé. Ela simplesmente aprendeu isso da própria palavra, aprendeu isso com o próprio Deus. E ela então providencia um cesto. Ela deveria colocar seu filho na água. Ela deveria pôr seu filho na água. Mas ela cria que a mão de Deus poderia intervir. Deus podia mudar a história. Como Deus tem poder de mudar todas as coisas. E ela projetou. Ela fez um projeto, ela estabeleceu todas as coisas. Ela colocou Moisés, seu filho querido, no cesto calafetado, para que a água não pudesse entrar. Eu creio que até ela fez questão de colocar coisas que pudessem aquecer o seu filho naquele período que ele ia ficar nas águas. Se olharmos bem de perto o texto de Êxodo, nós vamos compreender que ela sabia até a hora que a filha de Faraó ia ao rio Nilo. Ela colocou o seu filho praticamente na hora que a filha de Faraó lá estaria mais tarde. Colocou sua irmã para vigiar. Ela fez todo um projeto, tudo foi estabelecido.
crendo na providência de Deus que atua todas as coisas, crendo que Deus é que ia abrir todas as portas, crendo que a maravilha da graça de Deus estaria presente, crendo que a mão invisível de Deus estaria dirigindo, e como dirige a história, estaria presente naquela vida do seu filho. E seu filho foi posto, seu filho foi colocado. E quando a filha de Faraó viu, e ela é quebrantada, seu coração bate mais rápido, ela acha bonita a criança, ela se apaixona pela criança, e agora ela resolve levá-lo, resolve adotá-lo. E logo chega a própria irmã que se oferece para encontrar alguém que pudesse cuidar daquele menino. E aquele menino é encaminhado para a casa dos seus próprios pais, onde a filha de Faraó pagaria para que o educasse de acordo com as instruções necessárias. Para viver pela fé, nós temos de aprender a primeira coisa importante em nossas vidas. Nós precisamos fazer projetos. Não é simplesmente tomar a decisão. Assim também foi a história de Simonton. Ele sabia o que vinha fazer no Brasil. É só olharmos os nossos livros de história, vocês vão ver que havia um plano de ação. Ele estabeleceu tudo o que ele iria fazer no Brasil. Ia conhecer o Brasil, estabelecer a igreja, abrir as portas, por isso nós o chamamos o homem dos começos. Assim também foi Roque Smith quando chegou aqui. Ele sabia o que ele vinha fazer aqui. Estabelecer a igreja, estabelecer os campos de ação. Viver pela fé, meus amados, é colocar os nossos projetos nas mãos de Deus. E que Deus pode mover todas as coisas. Deus pode mover de acordo com a vontade dEle. Não é simplesmente sair. Algumas vezes eu tenho conversado com alguns missionários, tenho perguntado a eles se estão dispostos a ir pela fé. Diz, pastor, nós estamos indo pela fé. Aí eu pergunto, me entregue o seu projeto de ação. O que você vai fazer lá? Como está projetando o seu trabalho? Aí muitos perguntam, mas por quê? Porque eu quero orar por você. Eu quero que você viva pela fé, mas viver pela fé não é tomar decisões irrefletidas. É saber que Deus exige de nós o estabelecer dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e nós coloquemos tudo nas suas mãos. E Ele é que vai dirigir, é Ele que vai orientar, é Ele que vai estabelecer todas as coisas. É a mão invisível de Deus, a sua providência, levando, dirigindo, orientando e cuidando. José sabia que tinha a obrigação de ser bênção onde Deus o colocaria. Não importaria o que ia acontecer com ele. Ele não poderia saber que da casa de Potifar cairia no cárcere, mas ao ponto de receber as chaves do presídio, porque era um homem ímpar do seu comportamento, na sua moral, e na sua postura e na sua ética. E Deus o abençoou ali no cárcere. Como Paulo também sabia que o lugar dele não era no cárcere, mas o cárcere poderia ser o seu púlpito. E ele poderia, juntamente com Silas, louvar o Senhor, agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, a sua graça, ia usar isso para levar o carcereiro a crer em Cristo Jesus. É Deus que faz a obra. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós vivemos a dependência exclusiva e total de Deus, mas temos as nossas obrigações e o nosso papel. Mas há um fato desse texto que me chama profundamente a atenção. Nós muitas vezes temos nossos filhos. A igreja tem os seus filhos. A igreja não é a igreja somente de pessoas adultas. A igreja é formada de crianças, de jovens,
nós cremos no pacto. E no pacto que nós temos com Deus, nós temos aliança com o nosso Deus. Deus abençoa nós e os nossos filhos. Por esta razão, nós batizamos as nossas crianças. Mas muitas vezes fica uma pergunta inerente a nós. Aqueles que nós batizamos, se algum dia sair, desviar, como nós podemos entender isso dentro do plano eterno de Deus? Eu gostaria que os irmãos olhassem para esse texto. Esse texto responde a essa grande indagação que muitas vezes fica no nosso coração e muitas vezes angustia o nosso coração. A família de Moisés teve a oportunidade de educá-lo até os 12 anos. Até os 12 anos ele ficou dentro da sua própria casa. Aos 12 anos ele foi entregue para a filha de Faraó. Ele ia conviver no pior ambiente possível. Mesmo que ele tivesse toda a cultura, todo o conhecimento, mas estaria da pior faculdade possível aos olhos humanos. O ambiente sórdido da ganância, da destruição, da liberdade sexual, das mais imaginárias situações. Assim era a corte daqueles dias. E ali seria criado o jovem Moisés. Ali ele seria influenciado e sendo colocado como jovem filho da filha de Faraó, podendo aproveitar de tudo aquilo, podendo conviver com tudo aquilo. Aos olhos humanos, muitas vezes, alguém poderia dizer: nada desse jovem vai ser aproveitado, ele já está destruído, ele está no pior ambiente possível, na pior casa possível. As influências são as mais perniciosas. Vai ser um jovem culto, capaz, vai ser instruído como filho da filha de Faraó, vai ser instruído com possibilidade de vir ocupar o trono se for necessário, com todo o apego da corte. Mas, meus amados, ninguém entende o projeto de Deus, a não ser aqueles que creem no próprio Deus. Houve um dia que aquele jovem teve de tomar uma decisão na sua vida. Não era tão jovem assim, possivelmente aos 40 anos de idade, que ele veio tomar a sua decisão. Ainda não tinha constituído a sua própria família, mas quando ele viu um do seu povo ser maltratado, o grito da sua cidadania falou mais alto do seu coração. E ele então teve de afirmar que ele era judeu, que ele era hebreu. Naquele momento ele teve de tomar uma decisão. E quando a gente lê esse texto sagrado, do verso 25, 24 até o verso 27, nós vamos compreendendo essas indagações que esse texto traz para nós. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele teve de fugir, e não poderia agora aproveitar mais os prazeres transitórios do pecado. E agora ele poderia ir para o deserto, onde Deus iria quebrantá-lo na escola do deserto. E ele ia aprender a entender o que é principal da vida, o que é prioritário na vida. E as riquezas do Egito perderam o valor para ele. E o opróbrio de Cristo assumiu toda a posição. Não se sentiu amedrontado, mas ficou firme vendo o invisível. Meus amados, eu creio que Deus, na sua graça, traz os nossos, no tempo dele, na hora dele. Por isso, quando nós batizamos uma criança,
Eu sei que ela será educada com seus pais, ela será educada na igreja. Agora chegou o momento que ela vai ter de afirmar por si só, pela profissão de fé, se crê ou não crê em Jesus Cristo. E alguns podem demorar, alguns podem passar anos, e alguns possa ir dias e dias, e muitas vezes os pais vão chorar, mas Deus, que faz a promessa, Ele a cumpre no decorrer dos anos. Por isso, nós crentes estamos sempre prontos a entender o propósito eterno de Deus, que vai trazer os nossos. No dia que nós estamos agradecendo a Deus por 145 anos de história de uma igreja, nós precisamos lembrar disso. Quantos jovens que passaram aqui, que hoje não estão mais na igreja, mas a igreja precisa orar por eles. Está com as portas abertas, aguardando esses meninos, essas meninas, aguardando essas vidas. Eu sou pastor de uma igreja há mais de 40 anos. E por ser pastor há mais de 40 anos da mesma igreja, a gente tem algumas experiências que marcam profundamente as nossas vidas. Alguns filhos da igreja que foram batizados na infância, depois da juventude foram embora, depois de alguns anos voltam, com a mesma história. E alguns deles um dia chegou para mim e disse: pastor, eu não aguentava mais o grito. Havia um grito dentro de mim, para que eu pudesse afirmar a minha fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu agora não moro mais aqui, já constituí minha família, mas eu vim aqui porque eu quero reconciliar. Eu quero que o Senhor me receba a profissão de fé. Trouxe minha família e trouxe o depoimento do meu pastor, onde estou seguindo. Mas eu sei que o Senhor sempre orou por mim. Isso tem sido um momento de muita alegria, de contentamento pastoral. Há alguns anos atrás eu recebi o primeiro crente que passou por patrocínio, profissão de fé. Ele foi um homem que seus pais o levaram para o batismo, foram as primeiras pessoas a serem batizadas da nossa região. Mas infelizmente, mesmo estudando no colégio de Lavras, naquele tempo, o melhor colégio da região, ele desviou-se, foi para os caminhos, conquistou tudo o que a vida pode oferecer, muitas oportunidades, muitas bênçãos, muita riqueza. Agora, aos 90 anos, voltou-se, está na nossa terra, e um dia mandou me chamar. Nós estivemos conversando muito tempo, oramos juntos, ele e a sua esposa, conversamos muito sobre a vida, e a certo momento ele disse: pastor, eu quero assumir a minha fé. Meus pais me consagraram pelo batismo, mas eu quero assumir minha fé. Eu recebi aquele homem com 92 anos de idade. Foi um momento especialíssimo. Muitas pessoas da cidade olhavam e perguntavam: o que aconteceu com esse homem? E ele ainda pôde dar seu testemunho. Viveu mais 3 anos, aos 95, fizemos o ofício fúnebre dele. A esposa nós recebemos depois. Deus tem os seus caminhos que nós nunca vamos compreender. A única coisa que nós precisamos guardar conosco é que, se nós vivermos pela fé e batizamos nossos filhos pela fé, nós temos de crer no pacto que Deus fez conosco. As promessas de Deus são válidas no decorrer dos anos. Não há desafio maior, não há algo que marca mais nossas vidas do que entendermos que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher do tempo de Deus.
Às vezes nós pensamos, por que não é agora, Senhor? Por que eu preciso passar por tantas situações difíceis? Por que eu preciso chorar tantas vezes diante do Senhor? Por que eu preciso clamar tantas e tantas vezes perante o Senhor? Deus sabe todas as coisas. E é Deus que quebranta as nossas vidas. É Deus que nos ensina a andarmos de acordo com a graça dEle e o poder dEle. Isso cabe a nós compreendermos no decorrer da história e a entendermos todas as coisas. Aos 14 anos saiu de nossa casa o nosso filho caçula. Eu sempre pensava que para nós seria muito difícil a saída do filho caçula. E naquela época eu tive vários convites e eu falava com a minha esposa, como não vamos deixar esse menino sair, o ano que vem vai para a universidade e nós não vamos juntos com ele. Mas Deus confirmava dia após dia no nosso coração que o nosso lugar era Patrocínio, não só por causa da igreja que estávamos plantando, mas também por causa do Instituto Bíblico Eduardo Denning, do qual nós servíamos e estamos servindo até hoje. Aí eu somente chamei meu filho, orei por ele, o abençoei, disse, vai pela fé. Mas como todo jovem que entra muito cedo na universidade, ele entrou com 15 anos, daí a pouco começou a vir as notícias ruins, difíceis. E eu sempre orando, pedindo aos colegas da cidade que pudessem pastoreá-lo. E alguns colegas, muito amigos, muito bons, tem dia que chegava e falava assim, pastor, nós não queremos dar notícia para o senhor. Eu sabia que a notícia era ruim. E os anos passaram. Formou-se. Depois da formatura veio alguns problemas. Mas mais ou menos 7 anos depois, ou 8 anos depois, Deus tocou no seu coração. Foi um dos dias mais alegres em toda a minha vida. Eu descobri que Deus é que faz todas as coisas. Eu poderia ter ido com ele? Poderia. Mas iria resolver? Não sei. Eu teria de ensinar para ele a trilhar o caminho. Muitas vezes isso os pastores do interior sofrem, por não ter faculdades da sua própria cidade. Mas nós temos de aprender uma coisa: a nossa confiança é total nas mãos de Deus. Nós criamos nossos filhos, mas um dia Deus há de trazê-los. Nós os entregamos nas mãos de Deus. Mas há nesse texto outro aspecto muito interessante, que é viver pela fé. 2 experiências marcantes de Moisés. O texto poderia trazer várias experiências para nós, mas o texto sagrado faz questão de trazer somente 2 experiências. Uma da Páscoa, quando o Senhor mandou que Moisés celebrasse a Páscoa com todo o povo de Israel. E aquela celebração da Páscoa era o sinal da libertação. Deus estaria libertando o seu povo do Egito de uma forma determinante. Deus, na sua graça, estaria mostrando ao seu povo que o seu povo sairia livre do Egito. Deus estava celebrando o seu pacto com o seu povo, apontando para o pacto em Cristo Jesus, o nosso Senhor, onde o sangue do Cordeiro Pascual seria derramado em favor de nós, na cruz do Calvário, nos perdoando os nossos pecados e nos libertando também das amarras do inimigo. Jesus entrou na casa do valente e o prendeu. E nós somos livres. E nós somos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós recebemos o perdão dos nossos pecados pela obra de Cristo Jesus, redentora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós precisamos crer nisso. Há muitos crentes que não vivem crendo que de fato são livres do Senhor Jesus Cristo. Esquecem que são livres e começam a viver escravizados, amedrontados, com medo das coisas,
Volta e meia, pelo Brasil afora, a gente encontra alguns irmãos dizendo: ah, pastor, fizeram isso contra a minha pessoa. Eu sempre digo: meu querido, você já devia ter tomado posse do sangue do Cordeiro, que purifica de todo o pecado e liberta você dessas amarras. O inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Na cruz, o Senhor pisou na cabeça do valente. Cristo Jesus nos libertou. Como o seu povo poderia ser livre do Egito. O seu povo teria de crer que, colocando o sangue no portal da sua casa, o exterminador não passaria sobre o seu lar e as suas famílias estariam livres. É isso que marca profundamente as nossas vidas. Viver pela fé é viver na plenitude da liberdade para a escravidão. É importante que você entenda isso. É viver a plenitude da liberdade para a escravidão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou para que eu e você pudéssemos servi-lo com toda a exatidão e andássemos nele em novidade de vida. Nós somos convidados a andar junto com o Senhor e a viver nossas vidas plenas diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem um projeto para cada um de nós, de acordo com a sua vontade. Mas há também nesse mesmo texto outra experiência de Moisés. Quando Moisés, depois de sair com o povo, caminhou com o seu povo e Deus os conduziu para um lugar sem saída, para um lugar que não havia saída, para uma região que de um lado estava o Mar Vermelho, que não havia porto, para que o povo pudesse tomar navios ou barcos, e nem havia também a oportunidade para que o povo pudesse voltar atrás. Se os irmãos depois quiserem observar esse texto, poderão olhar em Êxodo capítulo 14, a maneira que o texto descreve para nós a agonia deste povo que foi encontrar-se no lugar sem saída. O povo chegou a reclamar com Moisés: não é isso que dissemos do Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés tranquiliza o povo e deixa bem claro: o Senhor pelejará por vós. O povo estava em Migdol, defronte de Pi-Herote, diante de Baal-Zephon, e não havia saídas. O Egito chegava, o povo, o faraó estava chegando com o seu exército. E Deus, pela sua graça e pelo seu poder, mandou que Moisés dirigisse ao povo e falasse com o povo: marche. A única coisa que você deve fazer é marchar. O que esse texto quer nos ensinar? E por que colocando nesse texto o viver pela fé, o verso 29 traz essa experiência para nós? Que nas nossas vidas, muitas vezes, nós vamos ficar em situações que Deus não vai mostrar um mapa para nós. Nós vamos ficar em lugares sem saídas. O que adianta nós é marcharmos. Marcharmos crendo que Deus vai abrir a porta. Paulo tentou ir para uma região e o Espírito do Senhor não permitiu. Tentou ir para outra, o Espírito do Senhor também, até que ele ouviu a voz do Senhor dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Os caminhos de Deus muitas vezes são inescrutáveis aos nossos olhos e os seus pensamentos. Mas é Deus que abre as portas. É Deus que abre os caminhos. E Ele nos ensina a viver pela fé. É crer que Deus não nos deixa sem saída. Talvez você vai deitar com alguns problemas, com algumas dificuldades, com algumas coisas impossíveis aos seus olhos, mas pela manhã a solução vem. A alegria sempre vem pela manhã. Você não vai compreender por que Deus trabalha dessa maneira.
A única coisa que eu gostaria de dizer para você: viva a alegria que Deus está colocando diante de você. Viva como Deus está estabelecendo para você. Diga ao povo que marche. E seja sempre pronto a andar, andando pela glória de Deus e pelo louvor de Deus. Assim foram estabelecidas as nossas igrejas. Assim tem crescido a obra do Senhor de acordo com a misericórdia dEle. Assim tem sido a bênção de Deus sobre as nossas vidas no decorrer dos anos. Nós colocamos nossos projetos e a bênção de Deus vem. Nós cremos que Deus traz nossos filhos e Ele nos traz de acordo com a sua vontade. Ele nos ensina a vivermos a liberdade plena na escravidão de servo que nós somos chamados para andar com o Senhor. Ele toca nos nossos corações para que nos 6 saídas da vida nós possamos ouvir a voz dele: marche. E o mar se abre, os caminhos se abrem e a glória de Deus reflete em todos os lugares. Que Deus nos abençoe e que vivamos pela fé. Amém.